Salve galera, tudo tranquilo gente? Tudo certo com vocês? Pessoal, estamos aí de volta, ficamos um tempo aí sem gravar vídeo, na correria, mas estamos voltando, vamos continuando aí. E não estava esperando passar o carnaval não para começar não, hein? Aqui estavam umas correrias aí, fazendo os negócios e estamos de volta, vamos lá. Então estamos aí no canal Química Útil com o professor Wagner e nós damos uma sequência e agora nós vamos começar uma outra sequência falando um pouquinho, pessoal, sobre a parte de substância pura e mistura. Eu costumo dizer, pessoal, substância e mistura, tá? Geralmente, nas questões é muito comum, né, nos próprios livros, aparecer substância pura. Mas, sinceramente, em geral, você pode ignorar esse pura, ok? Esse pura, geralmente, ele acaba atrapalhando até, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, substância, pessoal, porque substância está associado aos compostos, né? Vamos pensar assim, substância, você consegue, tem algumas características fundamentais, então a definição dela é um pouco mais complexa, mas a gente vai pensar assim, substância você consegue representar por uma única fórmula, a mistura não. Se a gente for pensar em nossa volta, a maioria das coisas que estão em nossa volta é mistura. O ar, por exemplo, o ar, você acha que você consegue representar o ar por uma única fórmula? Não, você fala, poxa, fórmula do ar? Gente, o que é o ar? O ar, né, vou colocar aqui o ar. Ó, o ar, na verdade, ele é uma mistura, tá ok? Tá aqui, ó, ar. E o que é o ar? O ar, pessoal, eu costumo colocar uma coisa que eu aprendi, né? A gente vai vendo. Olha só. Leia para mim. O que está escrito aqui? No ar, certo? No ar. É o que tem no ar, tá ok? No ar nós temos N2, tá ok? Mais O2, que é o gás oxigênio, que nós necessitamos para a vida, e mais o gás AR, que é o argônio. Tá ok? O argônio é aquele gás nobre da tabela periódica, tá ok? Olha só, gente, eu não consigo representar o ar por uma única fórmula. Eu preciso colocar 3 fórmulas para compor, para fazer a composição do ar, dessa mistura gasosa. Então, o ar, você tem a presença de gás nitrogênio, gás oxigênio e gás argônio, tá ok? Que é um gás nobre. Uma porcentagem muito baixa, muito pouquinho. A gente geralmente até despreza, deixa quieto ele de lá. A gente vai considerar mesmo o nitrogênio e o oxigênio. Falando em porcentagem, a gente até arredonda 80% de nitrogênio, N2, e 20% de oxigênio arredondando, tá ok? Então, você poderia falar, professor, mas no ar não tem gás carbônico, CO2, né? Não tem outros gases? Sim, mas aí ele está agregados, né? E tem os gases poluentes também. Mas o ar atmosférico, a composição dele mesmo é o famoso NOAR, nitrogênio, oxigênio e argônio, beleza? Então você percebe, gente, que você percebe que você tem uma junção de 3 fórmulas. A fórmula N2O2 e argônio. Eu não consegui representar por uma única fórmula, tá ok? Então, sempre que você não consegue representar por uma única fórmula, você vai classificar como mistura, tá ok? Agora, o que é uma substância? Substância tem fórmula. Por exemplo, se eu pegar só o nitrogênio, né, o N2, aí sim eu vou classificá-lo como substância, N2, porque tem fórmula o nitrogênio. Se eu pegar só o oxigênio, vou colocar aqui O2, O2 é uma substância porque tem fórmula. Água, água tem fórmula, H2O. Então eu consigo representar por fórmula. O sal de cozinha tem fórmula? Olha, o sal de cozinha, na verdade o sal de cozinha ele é o NaCl. NaCl, que é o cloreto de sódio. O NaCl, no sal de cozinha você tem outras fórmulas misturadas, pode ter alguns outros sais, você tem lá um sal de iodo, porque o sal ele é iodado. Então, se você for pensar o sal de cozinha em si, ele entraria aqui, sal de cozinha.
Então eu teria que colocar sal de cozinha, né? Por quê? Porque o sal de cozinha eu tenho, por exemplo, lá, eu tenho NaCl mais outras coisas. Por exemplo, água da torneira. Água da torneira. Água da torneira, você consegue representar por uma única fórmula? Não, porque a água da torneira você tem H2O, você tem cloro, né, que geralmente é o hipocloreto de sódio, você tem outras fórmulas, né? Então, se misturou fórmulas, né, como no caso aqui o ar, já não dá para classificar mais como substância, é uma mistura. Então a mistura é uma junção de fórmulas, você tem mais fórmulas. A substância é separada, ela é única. Daí você usa esse pura. Por que ele fala pura? Porque é único, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, por exemplo, né? Já apareceu questão em o examinador fala assim: o ar puro das montanhas é uma substância pura, né? Então por isso que esse pura acaba confundindo. O ar puro das montanhas não é uma substância pura, porque ele tem uma mistura de fórmulas, tá ok? Então, para ser substância é uma fórmula única, ou é só o nitrogênio, ou é só o O2, ou é só a água. Por exemplo, o ferro. Qual é a fórmula do ferro? O ferro, você vai colocar Fe, tá ok? Qual é a fórmula do ouro, gente? AU. Qual é a fórmula do alumínio? Al, prata, Ag, tá ok? Qual é a fórmula do gás? Aquele que faz o buraco lá na camada de ozônio, é o ozônio, que é o O3. Então você percebe? Esses aqui eu estou conseguindo representar por uma fórmula. Ácido sulfúrico, nós temos vídeo do canal falando dos ácidos, né? Depois você dá uma procurada, se você precisar, quiser dar uma olhada, mas os ácidos, por exemplo, se eu pegar o ácido sulfúrico, ele é o H2SO4. Ele tem uma fórmula? Tem. Então, é substância, tá ok? Então, se eu pegar e juntar tudo isso aqui, virou uma mistura, certo? Mas se eu estou falando separadamente cada fórmula, então é substância. Beleza? Ficou claro essa ideia? Então, gente, cuidado para não cometer um outro erro que o pessoal geralmente se atrapalha. Professor, mas eu tenho uma dúvida. O ácido sulfúrico, por exemplo, H2SO4, não é uma mistura de átomos, de elementos? Cuidado com isso. Gente, mistura é mistura de fórmulas, ok? Não é mistura de elemento. Mistura é simplesmente mistura, você juntou fórmulas. Isso aqui já são fórmulas prontas, tá ok? Então você nunca vai falar mistura, não. Eu posso falar, essa fórmula do ácido sulfúrico, por exemplo, ela é uma combinação desses elementos químicos, que são os átomos, que compõem, gera essa fórmula, tá ok? Então, cuidado para não confundir. Mistura é uma mistura das fórmulas, tá ok? Você misturou fórmulas juntas. Essa substância tem duas classes importantes. Isso só existe para substância, ou seja, aqueles que são representados por fórmulas. Existem as substâncias, que aqui já deixei aqui separado, pessoal, essas aqui, perceba que todas essas substâncias, elas são representadas por um tipo de elemento químico só. Só aparece um tipo de elemento químico. Já a água, NaCl, ácido sulfúrico, ele aparece 2 ou mais elementos químicos, ok? Então aqui tem a água, ela é formada pelo elemento químico H e o O. NaCl é formado pelo elemento químico sódio e o cloro. O ácido sulfúrico, hidrogênio, enxofre, oxigênio. Então você tem uma combinação química entre esses elementos, é uma ligação, tá ok? Então, quando você tem substância, fórmulas que apresentam só um elemento químico, você vai classificar como substância simples, tá ok? Substância simples. Agora, quando você tiver fórmulas, né, ou substâncias, em que você tem mais do que um elemento, tem 2 ou mais elementos químicos que compõem a fórmula, você vai chamar isso aqui de substância
composta, ok? Então, cuidado, né? Não precisa se preocupar, substância pura, ignora o puro é porque é único, né? Substância são fórmulas. Se existe uma fórmula, isso que você está falando, por exemplo, a Terra tem uma fórmula? Não, é uma composição. Nós somos uma mistura de fórmulas, né? Uma pedra, uma mistura de fórmulas. Se eu consigo representar por uma única fórmula isso que eu estou falando, representei por uma fórmula, então eu classifico como substância. Se só tem um tipo de elemento químico, substância simples. Se tem dois ou mais, substância composta, tá ok? E a mistura? Mistura é simplesmente a junção. Quando você junta essas fórmulas, você está diante de uma mistura, tá ok? Então cuidado para não confundir. Outra coisa importante, a substância, gente, além de você conseguir representar por uma única fórmula, tá ok? Elas vão apresentar características definidas. Por exemplo, a densidade dela é específica, tá? Então, densidade. O que é densidade? Só para lembrar, densidade, né, é a relação, ó, densidade é a relação da massa pelo volume, certo? Então, a densidade dela é característica, tá ok? Sempre ela vai ter aquela mesma densidade, não vai ter variações. Outra coisa, a TF, o que é a TF, gente? TF é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, que é o TE, uns mais antigos chamavam de ponto de fusão, ponto de ebulição, mas o mais atual, né, é chamado de temperatura de fusão, temperatura de ebulição, é constante. As substâncias vão apresentar temperatura de fusão e temperatura de ebulição constante. Isso é definido, isso é característico, tá ok? Nós vamos dar uma verificada no próximo vídeo, o gráfico de aquecimento de uma substância e de uma mistura também. Aí a gente vai comparar uma característica bem importante, tá ok? A princípio é mais isso mesmo, mas para você diferenciar essa característica, coisas que o pessoal confunde bastante, tá ok? Eu vou colocar um exercício aqui para a gente dar uma treinada, dar uma segurada aí. Tchau! Apareceu aqui os exercícios, beleza? Entender? Temos aqui, né, 4 sistemas, tá ok? Imagina que essas bolinhas estão representando cada átomo, tá ok? E átomos, né, e elementos químicos, né? O que é o elemento químico? O elemento químico é um conjunto de átomos iguais. Então, por exemplo, se a gente olhar nesse primeiro quadrinho aqui, no quadrinho 1, você observa que você tem aqui uma bolinha com xizinho e uma bolinha clarinha, tá ok? Então, o que está dizendo? Que a junção aqui dos dois está formando uma molécula, tá ok? Só que essa molécula, né, e isso vai ser uma fórmula, tá ok? Por exemplo, vou colocar aqui uma substância que seria assim, por exemplo, CO, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é formado pelo elemento químico carbono e o elemento químico oxigênio, tá ok? Então, nós temos aqui, né, junção de elementos diferentes. Aqui também, ó, aqui você percebe que todos os elementos são os mesmos, são todos iguais. Aqui você tem um tipo de elemento e aqui a bolinha branquinha outro elemento, né? Você tem a combinação. E aí eu preciso, vamos falar assim, eu vou avaliar se isso aqui é uma substância ou é uma mistura. Primeiro vamos falar se é uma substância ou uma mistura, tá ok? Como que eu faço? Então, nesse primeiro exemplo, olha só, eu tenho aqui, são fórmulas, só que essa fórmula é exatamente igual a essa aqui, né? Não é porque ela está tortinha que mudou, certo? Então, essa fórmula, a bolinha X e vazia com a X vazia, né? Continua, é a mesma. E aqui continuou sendo a mesma, ok? Então, todas são idênticas entre si. Então, a fórmula é sempre a mesma. Então, não mudou a fórmula. Então, eu tenho apenas um tipo de fórmula. Então, eu classifico isso aqui como uma... eu vou colocar substância, tá ok? O 2. O 2 observa que aqui também, ó, é uma molécula, né? Isso aqui representa uma molécula, uma fórmula, que é formada por elementos. Essa fórmula ela é composta por elementos químicos diferentes. Ela tem aqui a bolinha vazia e a bolinha com xizinho. Essa fórmula é idêntica a essa, mas essa aqui já é diferente. Então misturou.
Eu tenho uma mistura de fórmulas. Então isso eu classifico já como uma mistura, ok? Nesse caso, olha só, isso aqui, o que você acha? É uma substância ou uma mistura? Dá uma pensadinha aí, se quiser dar uma pausada e pensar, beleza? Olha só, isso aqui, muita gente confunde, porque ele pensa, poxa, todas são iguais, né? Todas são iguais. Então ele vai falar, isso aí é uma substância, mas cuidado. Observa que as bolinhas que está compondo esse composto é todas iguais, é o mesmo elemento químico, né? Só que o que está acontecendo? Essa molécula, você tem uma junção de 2 átomos aqui. É o mesmo elemento, mas 2 átomos. Aqui também 2 átomos e aqui são 3 átomos. Por exemplo, olha só, é como se fosse, por exemplo, O2 e aqui tem 3, O3. Você percebe que as fórmulas são completamente diferentes. Você precisa de O2 para viver, mas se você respirar ozônio, você vai ter problemas, porque é tóxico, tá ok? Então, ainda que seja formada pelos mesmos elementos químicos, aliás, isso aqui é a famosa alotropia. O que é alotropia, né? Alotropia simplesmente é o quê? São substâncias simples, tá? Que são formadas pelo mesmo elemento químico, tá ok? Só que essas substâncias simples são diferentes. O2 e O3 são substâncias simples diferentes, então são fórmulas diferentes. Então isso aqui não passa de uma mistura, ok? Isso aqui é uma mistura, beleza? E aqui no quarto, observa que junção, né? São iguais, ó, também iguais, tudo xizinho, são fórmulas idênticas entre si. Então isso aqui é uma substância, porque é o mesmo tipo de fórmula, tudo bem? Então nós já separamos aqui, ó, isso aqui é mistura, isso aqui é mistura. Mistura é mistura e acabou, você não fala mais nada. Você só vai falar simples e composta para as substâncias. Então vamos lá, essa substância, você acha que ela é simples ou composta? Observa que tem elementos químicos diferentes, 2 ou mais, é como esse exemplo, a gente fala que ela é composta, então ela é composta. E essa substância aqui é sempre o mesmo tipo de elemento, então ela é substância simples. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Depois a gente continua no próximo vídeo. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.